Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta quarta-feira, 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. E o comércio está aquecido pelo romance. Pesquisa indica que mais de 60% dos porto-alegrenses devem gastar um valor igual ou maior do que no ano passado. A data é reconhecida como a terceira maior em vendas de presentes, perdendo apenas para o Natal e Dia das Mães. Eu já sou casado há 8 anos já, e aí é aquele negócio, né? A gente sempre tem que agradar quem a gente ama, fazer tudo o que a gente pode para quem a gente ama, porque é dar e receber, né? No Brasil, desde 1948, o dia 12 de junho é a data do calendário reservada para a troca de presentes entre casais. Para este ano, as preferências de compra devem ser roupas, perfumes e acessórios, como brincos, anéis e alianças. A gente abriu a loja em março e então a gente pegou o Dia das Mães no mês passado e agora o Dia dos Namorados. Eu tô achando que o movimento está até melhor agora para o Dia dos Namorados do que foi no Dia das Mães. O movimento ele está bem grande, né, comparado com o ano passado, porque nós também tivemos a enchente, né, no ano passado, então tivemos uma dificuldade em venda, né. Mas esse ano a procura está bem grande aqui no shopping, bastante flores, balões, temos bastante variedades também. Pois é, em junho do ano passado, o Rio Grande do Sul ainda sofria muito com as enchentes e com isso a data ficou em segundo plano. Também por isso, a expectativa para este ano é de aumento nas vendas. Segundo pesquisa realizada pela CDL, mais de 2/3 dos porto-alegrenses pretendem gastar entre R$100 e R$500. O ano passado a gente estava em função da enchente, né? Então a gente acabou ficando em casa e o nosso bairro, que é o Maitá, tinha sido atingido, então não tinha sido... A gente não teve a oportunidade de comemorar, né? Então esse ano a gente já fez uma reserva, já antecipada, já vim comprar o presente antes, já estou bem mais organizada. E aproveitar para curtir um pouquinho, né? A pesquisa indicou ainda que a maioria dos presentes será destinada a cônjuges. Em segundo lugar, aparecem os ficantes. Mas o que realmente importa é aproveitar o tempo que temos ao lado de quem amamos. Vamos aproveitar, vamos levar, vamos fazer as pazes com a mulher, com a namorada, né, com a melhor amiga, que afinal de contas hoje é um dia de confraternização e a gente poder expressar através de um presentinho, um mimo para quem a gente gosta, ama. Isso aí, o amor tá no ar, né? Mas agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar dos jogos de azar, que atraem milhões de brasileiros com cores vibrantes, músicas envolventes e, claro, promessas de dinheiro fácil. Desde 2018, as apostas esportivas são legalizadas no país. Mas o que para alguns é lazer, para outros pode se tornar um vício, com prejuízos à vida social, trabalho e economia. A Organização Mundial da Saúde estima que o problema afete pelo menos 1 a cada 100 pessoas em todo o planeta. Para avaliar o risco que as bets representam à saúde mental, vamos conversar agora com a psiquiatra Fernanda de Paula Ramos. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Redação TV, obrigada por nos atender. O vício em bets já está se tornando uma questão de saúde pública no Brasil e no mundo? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Sim, já é um problema de saúde pública e, infelizmente, agora recentemente saíram os dados do Brasil, terceiro levantamento nacional de álcool, drogas e outros comportamentos aditivos, e eles viram que mais de 1/4 da população brasileira já tinha apostado. E inclui também um público jovem, de adolescentes, nesse levantamento aí de pessoas com 14 anos ou mais, o que é daí pra gente bastante preocupante. Quais são, assim, os principais sinais de alerta quando esse tipo de lazer, inicialmente é um lazer, né, se transforma num problema? Isso, o que a gente começa a observar? Que a questão das apostas começam a ter um padrão repetitivo, compulsivo, que a pessoa continua apostando mesmo tendo prejuízos em várias esferas, econômica, no trabalho, na família, e que vai dando uma prioridade maior para essa atividade de jogar, de apostar, ao invés de outras coisas da vida. Então, quer dizer, apesar de todo o prejuízo, a pessoa continua com aquela compulsão sem conseguir cessar esse comportamento.
E aí podem vir vários problemas decorrentes disso, né? Então, problemas emocionais, depressão, até risco de suicídio, aumenta mais de 2 vezes o risco de suicídio, de tentativa de suicídio. Então, o problema pode realmente se tornar bastante grave. O que acontece no cérebro de uma pessoa viciada em jogos, né? Pode se comparar ao efeito de álcool, drogas, por exemplo? Sim, as apostas esportivas, as bets, quando se tornam um problema, que tecnicamente a gente chama de transtorno de jogo, é muito parecido com a dependência de qualquer outra droga, por exemplo. Então, são os transtornos aditivos comportamentais. Então, ao invés de ser uma droga que a pessoa vai passar a usar compulsivamente, é um comportamento que também dá, em termos cerebrais, uma recompensa, uma gratificação imediata, a pessoa ficar acompanhando se vai ganhar, se não vai ganhar, se perdeu e ir atrás para querer recuperar aquela dívida, e isso é que torna a pessoa, pode tornar, né, para algumas pessoas mais vulneráveis, o comportamento de dependência. Porque agora a gente tem uma grande mudança também, que é o fato de os jogos poderem ser online, né? Antigamente era, vamos trazer aqui o exemplo do jogo do bicho, tinha que ir presencialmente fazer sua aposta, ou então um cassino. Agora isso é diferente, a gente pode apostar o tempo todo, basta usar o celular. Exato. Então, com esse acesso facilitado e legalizado, todas as pessoas têm acesso, inclusive os adolescentes, lembrando que é proibido para menores de idade, mas a pessoa tem que meramente responder, você tem mais de 18 anos, sim ou não? Então, na verdade, a gente tem jovens que não estão com o cérebro nem com a sua maturação completa, que estão sendo expostos aí a um comportamento que pode se tornar bastante danoso. Sim, não tem ninguém fiscalizando, a própria pessoa que responde ali, podendo mentir eventualmente, né? Ainda está sendo feita a regulamentação desse tipo de jogo, né, de aposta. O que você acha que deveria ser levado em consideração nessas leis que estão sendo regulamentadas? A preocupação é principalmente com o público vulnerável. Então, quem são as pessoas que são mais vulneráveis? Jovens, homens apostam e têm mais problema com o jogo do que mulheres, pessoas que são mais impulsivas, que têm um perfil de personalidade mais de buscar novidades, que já possam ter outras dependências, até dependência química, que convivam, às vezes, num grupo de amigos ou de familiares que também apostem. E entre as pessoas que têm problema com o jogo, ou especificamente com as bets, o que também é bastante preocupante é que mais da metade ganha até um salário mínimo. Então, são pessoas de um poder aquisitivo menor que estão se envolvendo seriamente e que podem ter transtorno do jogo e problemas bem graves aí decorrentes da aposta. Sim. E para a gente encerrar, como é possível ajudar pessoas que apresentem esse distúrbio? A ideia é a gente, primeiro, conseguir identificar. Eu acho que é bem importante esse alerta a toda a população, porque quando toda essa questão das bets é regulamentada, começa a ter uma diminuição de percepção de risco. Meus colegas também jogam, minha família também tem um amigo, e aí parece que isso é um comportamento inofensivo. Então, a primeira coisa é a gente identificar. E para as pessoas que já estão com esse comportamento gerando algum prejuízo, sim, é importante buscar uma ajuda especializada de psicólogos, psiquiatras. Existem grupos de mútua ajuda de jogadores anônimos para essas pessoas poderem ser abordadas o mais precocemente possível para que a gente consiga segurar aí todos os prejuízos que possam ser oriundos do jogo. Fica o alerta aí da psiquiatra Fernanda de Paula Ramos, falando sobre os riscos das bets, né, das apostas para a nossa saúde mental. Muito obrigada pela sua entrevista e boa noite. Muito obrigada, boa noite. E seguimos com as informações do tempo. Hoje o dia começou com frio intenso e geada em grande parte do Rio Grande do Sul. Mas a partir de amanhã, as temperaturas entram em elevação. E a quinta-feira vai ser de tempo firme, com predomínio de sol no estado. Veja a previsão no mapa. Depois de uma sequência de dias congelantes, a massa de ar polar que atua sobre o estado começa a perder força nesta quinta-feira e um sistema de alta pressão mantém o tempo firme.
Na maioria das regiões, o dia vai ser ensolarado. Na Campanha e na Serra, o sol aparece entre poucas nuvens. Já no sul, o tempo fica mais nublado. Em Porto Alegre, variação entre 10 e 18 graus. Os termômetros marcam entre 14 e 16 em Rio Grande. E mínima de apenas 4, com máxima de 15 graus em Cruz Alta. A empresa que administra o aeroporto Salgado Filho doou protetores auditivos para estudantes com autismo de uma escola perto do terminal, o que deve melhorar as condições de aprendizado no colégio da Zona Norte de Porto Alegre. A palestra é sobre educação ambiental e mostrou como todos estamos interligados, ainda mais se formos vizinhos. No caso, a Escola Municipal Doutor Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi, fica bem na linha da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, pois uma brincadeira de pipa ou descarte de resíduos que atraem aves podem representar risco. Um depósito de resíduo próximo da escola pode ser um atrativo para aves e causar um impacto direto no aeroporto. Então, como eles têm esse contato, esse trânsito direto entre a casa e a escola, eles têm que ser, né, esses multiplicadores da informação. Então a gente conta com o apoio deles, trazendo a informação do perigo que pode trazer um descarte regular de resíduos, o impacto pode ter dentro do aeroporto. Mas a equipe da empresa que administra o aeroporto também foi à escola atender a um pedido: a doação de mais de 40 protetores auditivos. Ó, diretora, tá passando um avião aí. Como é que isso geralmente acontece dentro da sala de aula? Pois então, essa é a nossa rotina, não é? Quando nós estamos no trabalho, o que a gente faz? Dá uma paradinha, espera, vamos retomar. A maioria está adaptada, mas a escola de 1.600 alunos é também referência para estudantes atípicos, pois em especial aqueles com transtorno do espectro autista se incomodam com os ruídos. Nós temos alunos desde a educação infantil dos 4 aninhos até o pós-médio, que é a formação de magistério. E nós agraciamos aqui a comunidade escolar do entorno, mas também de municípios vizinhos, que são famílias que moram nos municípios e vêm procurar nossa escola. Por nós termos a referência de 2 classes, 2 salas de aula, que podem estar atendendo esses alunos atípicos, a procura é bastante grande. Os abafadores, eles estarão sendo de extrema valia para eles, porque dá realmente um acalanto, um sossego, e eles vão voltando à normalidade, se organizando novamente. A empresa faz medições periódicas para atender aos limites de ruídos conforme a legislação em vários locais. São escolas, são hospitais e existe todo um arregramento a respeito do zoneamento de ruído. E a escola aqui que a gente está hoje é um dos pontos de medição. Quando a gente recebeu, poxa, mas será que está acontecendo alguma coisa fora do normal? E a gente foi olhar novamente os números e a gente viu, não, está tudo bem, está tudo de acordo, está tudo conforme. Conversamos com a empresa que presta esse serviço para nós de medição, mas a gente entendeu que era um carinho adicional com essas crianças. A gente entende que são crianças especiais, né, jovens, enfim, que necessitam de um cuidado especial, e eu acho que é um abraço que a gente pode dar. Em nome das mães, a Luciana já abriu um dos protetores que o filho Gabriel, de 13 anos, agora vai ter à disposição. Como ele tem a sensibilidade auditiva, né, há determinados sons, e quando a gente começou na escola, foi bem difícil, assim, porque ele já chegava colocando a mão nos ouvidos, assim. Então eu fui fazendo esse contato, assim, vamos lá dar um passeio no aeroporto, vamos conhecer o aeroporto, ver de onde é que saem os aviões, olha, um dia a gente pode fazer uma viagem de avião, para ele tendo esse contato, assim, né? Ele vai amar isso aqui, porque ele fica na escola e tem alguns que a escola disponibiliza, né? Mas são muitas crianças, então algumas crianças acabam ficando sem, né, o uso do abafador, e agora vai ser ótimo, ele vai amar. E o programa está chegando ao fim. Nós encerramos com os instrumentistas Paulinho Barcelos e Gambona, formam o Wood and Steel Duo, que se apresenta na sexta às 8 da noite no Bárbaro Cervejas Especiais de Porto Alegre. Na sequência, as notícias nacionais do Repórter Brasil, e a gente volta amanhã, 6:45. Obrigada pela companhia, boa noite, até lá, tchau, tchau.